Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal do 70 e no vídeo de hoje eu vim falar para vocês 5 dicas federais essenciais que vão ajudar bastante na hora de você realizar suas vendas, beleza? E por que eu estou de luva? Por que eu estou com colheres? Sim, é porque eu vou fazer esse vídeo enquanto eu estou aqui na hashtag Fabriquinha, tá vendo pessoal? A fábrica está formada e enquanto eu falo e troco essa ideia com vocês, eu vou preparando meus brigadeiros. Bem, pessoal, o negócio é o seguinte, a primeira coisa que você tem em mente em começar a empreender é que você tem que se preocupar com essas 5 dicas que eu vou te dar. E a primeira delas tem a ver com a sua aparência. Ah, mas por quê? Porque é o seguinte, pessoal, antes de você realizar a sua venda, antes de você abordar a pessoa, você já está vendendo. Certo? Você está vendendo o quê? A sua imagem. Por quê? Porque é o seguinte, pensa comigo, se tem uma pessoa vindo te abordar, certo? Para fazer uma venda, e ela se veste igual um mulambo, ela não está muito preocupada pelo jeito que ela se veste, pela aparência dela. Sabe o que vai acontecer? A primeira coisa que vai acontecer quando o cliente receber você, que ele ver a sua imagem, ele vai negar. Por quê? Porque, querendo ou não, pessoal, a sua aparência conta e muito. Veja bem, eu não estou fazendo esse vídeo para julgar a aparência das pessoas, mas eu quero passar para vocês que a imagem que você passa para as pessoas influencia muito sobre quem você é. Então, se você passar uma imagem mal cuidada e aversa à limpeza, as pessoas tendem a não comprar coisas de você, porque elas vão olhar você e vão pensar, pô, o cara vai vender um produto como ele se porta, como ele se mostra, na verdade, né? Então, é muito importante que você preste atenção na sua aparência. Eu já disse isso em alguns vídeos e torno a repetir. Esteja sempre bem aparentado na hora de realizar as suas vendas. Se possível, utilize um uniforme, porque isso padroniza a sua imagem perante os clientes. Os clientes vão olhar para você, eles vão fazer um link da sua imagem para o seu produto. Então é muito importante você estar sempre bem apresentado, beleza? Segunda coisa, pessoal, o seu estado de espírito influencia muito na hora de realizar suas vendas. Se você não estiver bem, espiritualmente falando, se você não estiver legal, provavelmente você não vai realizar boas vendas. Sabe por quê? Existe uma diferença enorme na energia na hora de abordar o cliente. Por exemplo, se você chega para o cliente de uma maneira negativa, seja ela qual for, se você estiver chateado, se você estiver com raiva, se você estiver bravo, com alguma situação, o cliente vai perceber isso subconscientemente. E a venda não vai ocorrer de uma maneira top. Talvez ela nem ocorra. Por quê? Pensa comigo, pessoal. Tenta sempre se colocar no lugar do cliente, beleza? Pensa comigo. Uma pessoa vindo te abordar e você sente que ela já está numa energia diferenciada, voltada para o lado negativo. Ela está com raiva ou ela está chateada? Você acha mesmo que a pessoa vai conseguir realizar uma venda? É muito complicado, pessoal. É muito mais difícil. Então esteja bem na hora de realizar a sua venda. Pense comigo também uma coisa. Você que está empreendendo, que você está fazendo o seu próprio negócio, você tem certas vantagens por ser o seu próprio patrão. Então quando você perceber que você não está bem, sabe, que você ficou chateado, que você ficou abalado com alguma coisa, tire esse dia para você. Vai ser muito mais vantajoso do que você tentar forçar uma situação e ir vender com um estado de espírito ruim, zoado, certo? Tira esse dia para você, se recupera, pensa no seu bem-estar e não apenas no dinheiro. Pensa que o seu negócio está fluindo, só que para ele fluir de uma maneira excelente, você tem que estar excelente, certo? Então, o seu estado de espírito conta bastante também. Outra coisa, pessoal, terceira dica que eu tenho que dar para vocês é em relação ao medo na hora de realizar a abordagem. As pessoas têm medo. Aí eu pergunto, medo do quê? Do que você tem medo? Você tem medo de acontecer alguma coisa ruim? Você tem medo de
sei lá, de ser assaltado, de ser atropelado, de ser... não sei, qual é o medo que as pessoas sentem? E geralmente as pessoas sentem medo na hora de abordar, então eu acho que as pessoas confundem um pouco de medo com vergonha. Porque o medo, aparentemente, seria de tomar um não, né? A pessoa vai lá, aparentemente é isso, né? O que me parece. A pessoa vai lá para abordar um cliente e aí ela tem medo de não realizar a venda. Pô, se ela já tiver com esse medo, já metade da venda já foi pro lixo, entendeu? Você tem que ir confiante, tem que estar, como eu falei, isso influencia um pouco também no estado de espírito. Você tem que estar confiante para realizar a sua venda. Você tem que estar com uma postura confiante. Esse seu marketing pessoal diz muito na hora de você realizar a venda. E quando eu digo realizar a venda, ela começa muito antes da abordagem. Você tem que estar com uma postura boa, você tem que estar com um estado de espírito bom, a aparência boa, e você não tem que ter medo de ir para cima, arregaçar as mangas e abordar as pessoas, certo? Não tem que ter medo do não. O não você já tem, né? Você ainda não realizou a venda. Então, se você não realizar a venda com aquele cliente, tudo bem, continua na mesma. Quem sabe o próximo você consegue realizar a venda. E isso é o legal das vendas também, pessoal. Esse fato de ficar sempre buscando esse reforço positivo que a venda faz no seu organismo quando você consegue vender, né? Essa recompensa, tanto financeira, mas quanto também em base psicológica, de estímulos que você consegue gerar quando você consegue fazer uma venda. Por exemplo, você realiza uma venda, automaticamente você recebe uma descarga ali de adrenalina e endorfina. Poxa vida, isso é muito prazeroso, consegui ganhar o dinheiro, consegui efetuar a venda. E aí você fica em busca daquela sensação de realizar mais uma venda. Aí tá chegando no final, né, acabando as caixinhas, você fica com aquela euforia, pô, preciso vender, aquela meio que até com uma ansiedade, preciso vender. E aí entra também o seu autocontrole, né? Equilíbrio e autocontrole também são necessários, porque você precisa dosar as coisas sem ficar muito emocionado quando estiver ali no ponto de vendas para realizar as suas vendas. Não esteja muito emocionado. Seja sempre uma pessoa mais ponderada em relação às emoções que as vendas te proporcionam, beleza? Porque às vezes, pessoal, pode acontecer o seguinte, pode passar uma imagem de desespero e o cliente, ele tem uma aversão muito grande a pessoas que estão desesperadas. Sabe aquela pessoa que está desesperada para vender? Tipo, olha, eu tô aqui para vender para você, não sei o que, fala super rápido. Olha, você tem que fazer isso, não sei o que lá. Esse produto é super bom. A pessoa, nossa, mano, calma. Sabe, tem uma pessoa desesperada para vender alguma coisa. Não só um produto, pode ser um imóvel, um carro, qualquer coisa. E quando a pessoa passa uma imagem de desespero, o comprador, ele já fica, ou o cliente, né? Ele já fica naquela segunda, assim, fica de segunda. Fica, mano, o cara tá querendo me empurrar um BO, né? Então é melhor ficar de boa. Só que quando você passa uma imagem mais controlada, sem passar essa imagem desesperadora de querer vender, aí a venda acontece com mais facilidade, porque a sua linguagem corporal está dizendo que você não está desesperado, você está ali para realizar o seu trampo e que se a pessoa quiser comprar, ela compra, se não, próximo. Essa é uma postura que ajuda muito na hora de realizar suas vendas. Ter confiança no seu produto e confiança na sua postura na hora de abordar, certo? Em relação à vergonha, pessoal, outra dica interessante aqui que eu tenho para dar para vocês. Muitas pessoas também falam assim, eu tenho vergonha. Já lidamos com a parte do medo, mas eu ainda continuo com vergonha. Tá, você tem vergonha do quê? Né? Você tem vergonha de você ou você tem vergonha do que os outros vão pensar sobre você? Porque, pensa comigo, pessoal, se você tiver vergonha de você, significa que você está prestando atenção em algum defeito seu, está dando ênfase para alguma coisa que você considera negativa, seja na sua personalidade, seja na sua aparência física, seja na sua fala, oratória, enfim, alguma coisa você acha que tem algum defeito e você acha que as pessoas vão notar aquele seu defeito e não vão gostar. Mas, o que acontece? Cada cabeça é um universo, certo? Então, às vezes, a pessoa ela tem vergonha
de uma coisa que ela considera uma coisa negativa, um defeito, e para outra pessoa é uma coisa que a pessoa, admira, sabe? A pessoa, ela vê uma qualidade onde você vê um defeito. E principalmente, pessoal, você já reparou que, tipo assim, às vezes as pessoas, elas falam, por exemplo, aparece uma foto da pessoa, a pessoa tirou uma foto, aí você olha aquela foto e a pessoa fala, ai, mas olha essa ruga que eu tenho aqui, olha isso que eu tenho aqui, esse pneu que eu tenho aqui, e que tipo assim, seria imperceptível para você se a pessoa não dissesse. Por quê? Porque ao prestar atenção na foto, você está analisando um contexto geral que está acontecendo ali naquela imagem. E as pessoas, elas ficam se apegando a pequenos detalhes negativos, como se aquilo fosse o principal da foto, né? No caso que a gente está falando aqui, hipoteticamente, em relação à vergonha de uma foto, de se expor numa foto, né? Mas no farol é a mesma coisa, às vezes, ou na rua, né? Questão de vendas em geral, pessoal, não leve apenas só para venda no farol. É que a venda no farol acontece com uma ênfase maior, porque é o que eu estou passando e estou passando para vocês com um resultado bacana. Então, através disso, eu tô falando para vocês. Mas, em geral, a maioria das pessoas que assim, vendem ou empreendem, elas têm que ter em mente de não ficar ligando ou focando na vergonha por causa dos defeitos. E, principalmente, como eu estava falando, não são todas as pessoas que vão notar especificamente aquele defeito em você. Então, você não precisa ter vergonha de você em relação aos seus defeitos, certo? Segunda coisa, se você tem vergonha em relação ao que os outros vão pensar de você, isso é muito relativo, porque assim, você não sabe o que as pessoas estão pensando. Às vezes, você acha que a pessoa está pensando uma coisa de você e ela pode estar pensando uma outra coisa. Às vezes, ela nem sabe aquilo que você está pensando e você acha e vive em função de um pensamento que às vezes nem aconteceu, sabe? Uma situação que nem aconteceu. Então, assim, pessoal, independe se a pessoa pensa bem ou mal de você. Isso é irrelevante, porque no final das contas, quem paga as suas contas é você, certo? Quem está fazendo o trampo é você. Então a única coisa que você tem que se preocupar é em prestar o melhor serviço que você pode fazer. Prestar aquilo de melhor que você pode fazer, seja no seu atendimento, no seu produto. Busque sempre um nível de excelência para poder passar para as pessoas algo que realmente vai fazer a diferença na vida delas. E aí elas vão pensar, caramba, a pessoa, no caso, por exemplo, o Serpenta tá ali no farol, tem um monte de coisa na vida dele acontecendo também, porque na vida da pessoa também acontece várias coisas, então ela tem um pensamento semelhante. E o cara tá ali se esforçando, tá sempre com um sorriso no rosto, tá sempre batalhando, sempre sendo otimista. Eu vou ajudar esse cara porque ele tá sendo motivador ali pra mim, ele tá sendo inspiração, porque a minha vida tá... Às vezes eu tô prestando atenção na minha vida e pode ter pessoas que estão muito pior do que eu. Então, de uma certa maneira, você só de passar aquela imagem, você já faz a pessoa se sentir mais grata pela vida que ela tem, certo? Muitas pessoas esquecem de agradecer pela vida que tem. Enquanto os pensamentos ficam sendo bombardeados com coisas negativas e vergonhas e medo, elas esquecem que a vida delas está muito melhor do que muitas pessoas por esse mundo. Certo, pessoal? Então, essas dicas com certeza vão ajudar você a ter uma venda muito mais bem efetuada. Lembra que eu falei, você já está vendendo antes mesmo de chegar na pessoa. E a quinta e última dica tem a ver em relação à abordagem. Pessoal, o negócio é o seguinte, você tem a abordagem que você conta uma história para a pessoa, muitas vezes a história é triste. Você tem a abordagem onde você está sendo lógico, né? Às vezes a pessoa... Eu vou dar exemplos de abordagem que você tem. Você tem uma abordagem que conta uma história. Pessoal, sabe o que acontece? Eu preciso fazer um negócio, eu preciso, viajar, eu preciso fazer um negócio e tal. Enfim, você está contando uma história, certo? Você precisa de tempo para que a pessoa assimile o porquê você está vendendo e aí você compra, e aí você vende.
Tem a abordagem lógica. Ô pessoal, quer um brigadeirinho? Vai um brigadeirinho hoje? Vai um brigadeiro? Pessoal, logicamente falando, poucas pessoas ali na rua teriam vontade de comer um brigadeiro certo horário do dia, certo? Por mais que o seu brigadeiro seja delicioso e tudo mais, às vezes a pessoa não quer comer doce, às vezes ela não pode comer doce, às vezes ela, sei lá, não tá afim. E a abordagem certeira, que é a abordagem que eu criei, o que eu uso e que está me fazendo ter esse tipo de resultado muito acima do esperado. Por quê? Porque com a abordagem certeira, somado a todas essas outras dicas que eu dei para vocês, a venda acontece de uma maneira rápida, eficaz e lucrativa. Por quê, pessoal? Porque com a abordagem certeira, eu ativo a mente compradora da pessoa. Eu burlo o lado lógico que a pessoa está ali no farol com esse escudo, eu passo por cima desse escudo lógico e atinjo a mente emocional. E a hora que atinge a mente emocional, o escudo lógico é quebrado e a pessoa ela vai ajudar você com o quanto ela puder, não só com o valor da caixinha, como muitas vezes eu mostro para vocês nos vídeos. Eu ganho caixinha às vezes sem vender a minha caixinha. Por quê? Porque as pessoas elas se sentem comovidas com o meu propósito, elas têm empatia pela abordagem que eu estou tendo com elas, com uma boa vestimenta, sempre limpo, cheiroso, sendo respeitoso, confiante, certo? Ao falar com ela, sempre sorridente, sempre uma pessoa ali que dá vontade de você ser amigo, entendeu? É essa imagem que você tem que passar para aquela pessoa que é o seu cliente, que você, mano, poderia ser um amigo legal daquela pessoa e você tá ali fazendo o seu corre e com certeza ela vai entender aquilo e vai querer te ajudar da melhor forma possível, certo? Se você tiver interesse em saber qual é a minha abordagem, eu já falei pra você, me chama no Instagram, porque lá você vai ter acesso ao meu Close Friends. Por apenas R$ 69,00, pessoal, eu avisei que as vagas do quarto lote estavam acabando e agora abriram-se as vagas do quinto lote. 25 seguidores no Close Friends por apenas R$ 69,00. Se você tiver interesse, me chama lá no Insta que eu coloco você no meu grupo do Close Friends e com ele você vai ter acesso ao link da minha abordagem certeira. Por apenas R$ 69,00 eu passo para você todo o passo a passo para que você consiga, aliado a essas 5 dicas, efetuar a sua venda de uma forma eficaz, rápida e lucrativa. Beleza? Então não fica de bobeira, me chama lá no Insta e bora ganhar dinheiro. Certo? No demais, pessoal, eu espero que esse vídeo ajude muito para que você consiga deslanchar nas suas vendas e alcançar os ótimos resultados. Certo? E é isso. Eu vou ficando por aqui e você me vê num próximo vídeo. Vai pra cima que o mundo é nosso. Tamo junto, vamos junto e é nóis. Valeu, fui!